A primeira dica, ela é super simples e básica, mas ela é importante porque tem pessoas que talvez estejam começando agora e não sabem, porque quando vai desenhar a linha fica pixelada, fica sem nitidez, não tem aquela qualidade bacana. É porque provavelmente está usando uma resolução muito baixa. Por padrão de web é 72 dpi, mas quando você vai construir a sua imagem, quando você vai desenhar, utilize uma resolução no mínimo 300 dpi. Essa tela aqui, por exemplo, ela está em 72 dpi e você consegue prestar atenção que dependendo do tamanho do brush, ela vai perdendo nitidez, vai perdendo aquela qualidade. E eu estou falando de um brush liso que está sem textura. Vou migrar aqui para uma tela de 300 dpi. Mesmo tamanho de brush, tá? 10, 8, 6 pixels. E você consegue perceber uma melhora na qualidade do traço da linha. Olha aqui, em 6 pixels, olha só. Melhor. Então é uma dica simples, mas que pode fazer a diferença na qualidade da sua linha. Linhas podem comunicar muitas coisas. Profundidade, perspectiva, iluminação, hierarquia visual, mas às vezes o que vai comunicar melhor a tua ideia é a ausência da linha, é a ausência do contorno. Vocês já pararam para perceber que a maioria dos artistas não faz line art ou não faz a cobertura dos dentes? Porque fica feio, fica uma coisa meio que de terror. Eu estou usando aqui um exemplo aqui do Yao Ming, né, do meme do Yao Ming, porque eu não quero usar desenho de ninguém, no caso aqui para um exemplo ruim, mas a gente não usa line art em tudo. Então, às vezes, é a ausência de linha ou a sugestão de linha que vai acentuar a ideia que você está procurando. O que acontece também é que muitas pessoas acabam fazendo line art de tudo, fazendo contorno para todas as áreas, justamente pensando na aplicação da cor base, para facilitar, porque você vai ali com a varinha, com o baldezinho de tinta e aplica, aí já preenche tudo. Óbvio que é mais fácil fazer assim, mas por outro lado, você deixando a linha aberta, ela vai te trazer nuances e variações muito mais interessantes. Aqui nesse caso aqui, todo isso aqui está fechado. Nesse aqui, com a linha aberta aqui desse lado aqui, eu consigo comunicar que vem luz aqui mais do lado direito. Então é muito interessante você pensar dessa forma também. Deixa eu mostrar aqui um outro exemplo. Nesse quadro aqui do V de Vingança, a gente consegue perceber que o desenhista ele abre mão de fazer o contorno, abre mão de fazer a line art completa para justamente comunicar a origem da luz, né? Ver que ela sai aqui do corredor e o local mais iluminado ele não usa linha, ou seja, ele deixa aberto. Isso já, de certa forma, ensina para a gente que nem sempre contornar tudo, fazer line art em tudo, vai comunicar melhor a ideia que a gente está pretendendo. Às vezes, menos é mais. Outra dica legal é você não ser tão pesado, tão duro às vezes, numa linha só. Eu até aprendi isso com um artista chamado Ryan Benjamin, em que nessa técnica que ele passa, você não faz um traço tão rígido, tão marcante de uma vez só. Você vai fazendo o traço por camadas, por linhas sobrepostas. Olha só como está aqui no nariz. Ao invés de ser um traço tão óbvio, a linha vai se abrindo, vai deixando ela mais clara, ela respira mais. Ou seja, traz um aspecto melhor do que simplesmente um traço seco, rígido demais. Nessa página aqui, eu tive a oportunidade de aplicar em alguns micro detalhes isso que eu acabei de mostrar para vocês. Olha aqui, a linha da boca. Poderia facilmente ter feito da maneira comum, traço mais rígidos. Deixa eu botar em outra cor. Mais fechado, mas optei por fazer justamente em camadas, abrindo a linha, deixando ela respirar mais. Consequentemente,
fica uma linha menos óbvia. Então é isso, mais uma dica aí para vocês. Outra dica, galera, é vocês realçarem algumas conexões entre as linhas. Algumas são bem características, que são as T-points e as V-points, que são linhas que se cruzam ou se conectam mais ou menos no formato da letra. As T-points basicamente são linhas perpendiculares, né? E aí você pode realçar essas conexões que vão trazer mais volume para a sua line art. As V-points, mais ou menos no formato da letra V, ângulos mais agudos, né? E aí você marca com alguns spots as conexões. Deixa eu mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Nessa imagem aqui do mangá Mágica Madoka, a gente consegue perceber como o desenhista ele faz alguns realces entre algumas conexões. Olha aqui, no cabelo. Olha aqui também na linha do pescoço, se encontrando com a gola da camisa. Aqui, T-point, V-point. Outro exemplo aqui bacana é do mangá Heart Gear. Aqui um T-point. Outro. Ou seja, são pequenos detalhes que você vai refinando na sua linha, que no produto final faz toda a diferença. Então, fica aí mais essa dica aí para vocês. Outra, galera, é utilizar a linha para marcar as sobreposições entre os elementos. Olha essa telinha aqui do mangá Witch Hat Atelier, que eu acho que a arte até dispensa comentários porque é absurdamente linda, na minha opinião. Olha aqui como a desenhista, ela marca, utiliza aqui a linha, a Shura. Para sinalizar que os elementos estão sobrepostos. Olha aqui da bolsa. As alças, tudo bem marcado através da linha de Ashura. Eu separei essa tela aqui também do quadrinho Dark Crystal, porque o desenhista ele marca a sobreposição dos elementos através da linha, de alguns spots aqui. Olha aqui. Isso fica muito legal, gente. Eu gosto muito dessa técnica. Traz volume, traz profundidade, é muito legal. Aqui. Tá aí. É uma dica simples, mas que pode dar um charmezinho aí na sua linha. Pessoal, a última dica é a mais simples. Não tenha pressa de terminar a sua linha. Não fica fazendo rush de qualquer jeito, porque isso vai trazer um aspecto preguiçoso e às vezes até amador para o trabalho de vocês. Então faz com lógica, faz com coerência. Eu posso pegar essa parte aqui, por exemplo, e sair pintando para preencher a área. Mas não fica legal. Então assim, faz com calma, faz com coerência, vê a direção da superfície para você ir refinando a linha de vocês, moldando a linha de vocês. Isso vai trazer um aspecto bem mais interessante e até mais profissional para o trabalho de vocês. Eu deixei essa tela aqui porque eu queria mostrar para vocês que só da gente aplicar aqui algumas técnicas, a gente já consegue melhorar um pouquinho a nossa line art. Olha essa aqui da esquerda, essa imagem aqui da esquerda. Eu tenho uma line art básica, né, apenas uma pequena variação de linha e algumas aberturas para indicar a origem da luz, né? Já na imagem da direita, você consegue notar que ela está mais encorpada. Por quê? Porque eu apliquei
algum desses conceitos que eu expliquei para vocês antes. Aqui, deixa eu mostrar para vocês onde eu mexi na linha. Aqui, um spotzinho aqui no V-point, um spotzinho aqui no T-point, algumas marcações, né, alguns realces na sobreposição entre os elementos. Aqui, aqui, aqui. Ou seja, são pequenos detalhes? São, mas que no final das contas vão fazer a diferença aí na sua arte. É isso aí, galera. Obrigado aí por acompanhar e espero que essas dicas aí tenham sido úteis aí para agregar conhecimento de vocês. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Grande abraço.